Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O programa Ponto de Vista de hoje recebe a odontóloga e escritora Bárbara Seabra, que é colaboradora do blog Ponto de Vista. Nós vamos bater um papo sobre vários assuntos, incluindo a sua profissão, a cultura e a literatura no Rio Grande do Norte, e o que ela acha de participar semanalmente no nosso blog com seus belos textos. Bárbara Seabra, é uma alegria receber você. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. A alegria é minha. Muito obrigada pelo convite, sempre é uma honra. Eu tinha que fazer esse convite para você, porque de vez em quando eu entrevisto aquelas pessoas que escrevem no blog. E seus textos são admiráveis. Eu me sinto muito bem ao lê-los, de modo que é uma honra para mim receber você. É uma honra receber esse elogio. Olha só, estou super feliz com isso. Muito obrigada. Bárbara, você é formada em odontologia desde quando? Então, me formei em 96, longe, né, o tempo, quase 30 anos. E tive uma história linda com a odontologia, né, nesse período, com pesquisas, com a docência. A docência sempre foi um lugar que me cativou, que me fez mais inteira, mas chegou um momento que eu quis dar uma pausa nisso tudo e mudar de carreira. Você foi professora Sim, por quantos anos? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Que beleza! Aprendi muito. A gente acha que o professor sempre ensina, né? Mas a gente, como professor, aprende muito. E a docência me deu essa possibilidade de aprender, de ver outras situações, de conhecer pessoas, conhecer mais próximo. Então, foi muito gratificante para mim vivenciar a docência. Aonde você fez o mestrado de odontologia? Fiz em Bauru, na USP, é ainda considerada uma das melhores que a gente tem na América Latina. Fiquei lá 4 anos, né? Eu e meu esposo, a gente passou por um período de estágio para depois entrar no mestrado. E também foi um aprendizado enorme, não só pelo mestrado, mas por poder conviver com aquelas pessoas que eram assim, os nomes que a gente via nos livros e que achava tão distante da nossa realidade, e poder conviver com eles, aprender um pouco com eles da odontologia foi muito interessante. Então, depois de 4 anos fora, né, nesse percurso de estágio e de mestrado, a gente retorna para Natal, entra na universidade e começa como professores. Agora, sua vocação para escritora nasceu como e por quê? Essa é uma pergunta que eu faço sempre. Eu cresci como filha única, né, até os 7 anos de idade, e eu me encantava pelos livros. Eu acho que daí veio a paixão pelas palavras. As palavras, para mim, elas me dão conforto quando eu consigo colocar no papel. Inicialmente eram as escritas dos diários na infância, na adolescência. Daqui a pouco a gente descobre que consegue um pouquinho mais, consegue expor algumas angústias, algumas tristezas através das palavras. Veio um blog, né, com uma forma de colocar não mais no papel a palavra, mas sim no computador, né, um avanço do nosso diário. E, de repente, esse blog ganha uma repercussão maior do que eu imaginava, que veio se transformar no livro. O Diário de uma Gordinha, que foi lançado durante a pandemia, né, em 2020, ele surge de um blog, né, e aí eu não consigo mais parar de escrever. É muito bom. Escrever é maravilhoso. Eu tenho, por exemplo, 3 livros publicados, e este ano eu vou publicar o 4º. Não vejo a hora. Com certeza, não vai ser no final do ano. Porque eu ainda estou concluindo umas coisas, mas é espetacular escrever. É engraçado que você fala em concluindo. Eu acho que a gente sempre pensa que não está concluindo, né? A gente sempre está tentando dar um ponto de perfeição na nossa escrita, um detalhe ali que parece que nos faltou, e a gente fica nessas indas e vindas na escrita, né? Eu também estou com alguns projetos ali guardadinhos, tentando ser revisitados no momento certo para publicação novamente.
É impressionante. E você colocou uma coisa bem oportuna. Realmente, quem escreve, ao reler, sempre quer mexer alguma coisa. Sempre. É impressionante. Tem alguma vírgula a mais que pode ter um outro significado. Às vezes a gente vê a cadência das palavras. Seu tema predileto na sua escrita é qual? Ou são quais? Eu gosto de passear pela rotina. Eu acho que é fantástico a gente perceber a riqueza da nossa rotina. Então, isso me traz muita tranquilidade quando eu estou, por exemplo, caminhando, porque agora eu, como estudante, fazendo uma nova faculdade, estou caminhando e aí vejo que todos os dias, naquele mesmo horário, passam as mesmas pessoas e eu começo a questionar, por que será? O que está acontecendo com aquelas pessoas? Por que elas fazem esse mesmo percurso que eu? E aí a rotina vai me dando brechas para a cabeça refletir e vindo a se tornar os textos, né? Você falou uma coisa agora que me chama a atenção. Nova carreira, você está... Explique isso para a gente. Vamos explicar. Então, quase 30 anos na odontologia, boa parte desse período dentro de uma sala de aula, e chegou um momento que eu disse, tem um sonho da adolescência que está ali guardado e está na hora de colocá-lo em prática, que é a psicologia. Então, em 2023, eu comecei essa nova graduação, estou no 3º ano da faculdade, e é muito diferente você estar na sala de aula agora, não mais no papel de professora, né, mas no papel de aluna. E talvez tenha sido isso que mais me preocupava no começo, como que aquela figura do professor que parece que detém o saber, né, e de repente você está numa sala de aula descobrindo que você não sabe nada, que você está começando tudo do zero. Por um lado, isso lhe causa medo, resistências, mas, por outro lado, é fantástico você ver que você pode reiniciar a vida, né? Com certeza. É isso que tem acontecendo. Né? Quando eu penso na Bárbara, de 17 anos, que entrou no curso de odontologia, tinha muito na cabeça que aquilo ia ser uma escolha definitiva. Né? Eu acho que foi uma geração toda formada nisso, que a gente entrava na faculdade, escolhia aquele curso e aquela profissão seria para sempre. E aí você descobre que não, que existem outras possibilidades, que o para sempre realmente não existe. É verdade. Né? E que a gente vai descobrindo novos caminhos. Não significa dizer que eu não tenha sido feliz na odontologia. Fui muito feliz, mas chegou aquela hora de fechar esse livro e começar um novo. Então, estou escrevendo um novo capítulo na minha vida, que é ser estudante de psicologia. É verdade. É por aí. Você publicou quantos livros até agora? Publiquei o Diário de uma Gordinha, né? E tive participação em 2 outros livros de contos. Né? Então, esses são os de publicação realmente. E tem alguns projetos que estão ali guardados, né, no computador para serem revisitados. Por isso. É verdade. A informática, inclusive, ela aproxima mais a gente do leitor. Você começou escrevendo esse seu livro num blog que você tinha. Na verdade, hoje você já escreve sobre outros assuntos no blog Ponto de Vista. O que é que você acha de participar dele? Eu acho fantástico. Assim, eu sou suspeita, né, para falar também. Vamos com calma. Mas eu amo da possibilidade de ler outros escritores locais. É verdade. E uma coisa também que é importante é pensar que eu vou ter um espaço meu semanal. Né? Com certeza. Então, você termina de escrever um texto e já está um pensando no cativo. Que bom! Já cativo! Fico muito feliz. Mas é muito bom saber que você terminou ali aquela missão cumprida da semana, mas que você já está se preparando, já está questionando o mundo. Que outro assunto que eu vou abordar? Né? E alguns desses textos vêm retornos fantásticos de pessoas que eu não conheço, que dizem, senti isso. É verdade. É importante você falar sobre isso. Isso é legal. É verdade. Uma pergunta que não me quer calar. O potiguar valoriza a nossa cultura? Essa é uma dúvida que eu tenho, Nelson. Será? Eu ainda me questiono. Eu acho que a gente gosta tanto da cultura externa, mas, por outro lado, a gente está ficando mais
consistente em entender que nós temos grandes nomes, seja na música, seja no teatro, seja na literatura. Eu acho que está se abrindo um novo caminho. E essa geração nova, ela tem sede pelas coisas locais. Graças a Deus. Então, eu acho que a gente vai começar a trilhar um novo caminho, com menos preconceito. Deus lhe ouça. Amém. Porque realmente nós temos uma cultura muito, muito bacana, muito vasta. E a mim parece que no passado se valorizava pouco. Isso. A gente vem com esse peso, né? O que vem de fora é mais valioso, é mais importante, se tem mais a dizer. Os jornais de fora eram mais... Não. Hoje em dia, se você colocar numa balança, os pesos são praticamente os mesmos. Exato. O que difere talvez seja ainda um pouco de você não conhecer o que é seu. Na hora que você conhece o que é da terra, aí você entende. Não, está tudo equilibrado, então eu vou dar espaço. É verdade. A música, por exemplo, que é uma manifestação cultural, nós temos grandes artistas aqui. Eu tenho percebido que também na música está havendo esse reconhecimento maior para os nossos artistas. Sim, você vai em barzinho, eu não sou de barzinho, né? Eu sou muito do Netflix, de ficar em casa, mas você vai para bares e você escuta pessoas incríveis cantando e tocando, que não deixam nada a desejar a outros locais. E você vai começando a identificar esses nomes, começa a segui-los por outros lugares. Eu acho que a gente está engatinhando, mas no caminho certo. No caminho certo. Deus lhe ouça. Fale pela boca de um anjo. No seu caso, de uma anja. Isso. A gente volta já. Okay. O primeiro bloco está terminando, mas a gente volta já. Sim. Não saia daí. Voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Esse programa também tem o patrocínio da Esterbon, que é uma moderna indústria que produz sorvetes, picolés, água, gelo mineral, polpa de fruta, cobertura e casquinho para sorvete. Nós voltamos ao nosso bate-papo. Isso não é uma entrevista, isso é um bate-papo fantástico com Bárbara Seabra, odontóloga, agora vai virar psicóloga e é uma grande escritora que tem um livro já editado e participa semanalmente do blog Ponto de Vista. Sim. Bárbara, eu queria lhe dizer que nós que fazemos o blog Ponto de Vista nos sentimos orgulhosos de ter seu texto. Obrigada, muito honrada com isso. Agora, algumas pessoas se mantêm na mesma profissão o tempo todo e outras pretendem e procuram descobrir novos espaços. É o seu exemplo. O meu exemplo também, em algum momento. O que é que você tem a dizer para aquelas pessoas que continuam
E para aquelas outras que procuram novos espaços? Eu acho que vai muito do lugar que você está. Se você se sente pertencente a esse lugar, você continua a vida toda. Mas chega um momento que ou o lugar muda ou você muda e você sente a necessidade de partir para outros espaços. É como sapato, né? O sapato às vezes é muito confortável, a gente mantém ele, mas na hora que ele está apertando, você tenta andar e aí você vai ter um machucado ali, vai ter um calo, né? Então, se você está confortável no seu lugar, se o sapato está lhe cabendo, fica, é porque é teu. Mas se por acaso tem um calinho ali, tem um incômodo, você não cabe mais. Então, procure um outro caminho. Nem sempre é fácil, nem sempre é cômodo, nem sempre você tem uma rede de apoio para lhe ajudar a fazer essa mudança, mas você não é obrigado a constantemente ficar no lugar que não lhe pertence. Então, a gente tem que ir refletindo. E o que pertence a você nesse momento, daqui a 5, 6 anos, talvez não lhe caiba mais. Você pretende montar um consultório de psicologia após o término do seu curso? Sim. Nesse momento, fazendo já uma especialização, porque a odontologia me permite isso, fazendo alguns cursos, me atrai muito a questão da finitude da vida. Então, trabalhar com luto, com cuidados paliativos, com finitude, porque falar em morte ainda é um tabu, né? As pessoas têm medo de falar em morte, ou deixa para depois, não vamos falar nisso que atrai. E não é assim, falar em morte é falar em vida, né? Então, nesse momento, é o que me cativa muito, essa questão da finitude da vida, de trabalhar com esses sofrimentos. Então, o consultório me parece que é o caminho que realmente eu vou seguir, vou trilhar. Que bacana! Uma das minhas filhas fez psicologia, Luísa. Luísa é uma grande psicóloga. Por sinal, saiu de Natal recentemente, foi morar em Recife. Mas ela é muito bacana e tem usado as mídias sociais para expor os pontos de vista dela nessa área. Eu tenho a impressão que a informática também vai ajudar, não apenas no consultório, mas no uso das mídias sociais. Eu acho que a questão das mídias ainda traz muitos entraves, né? O cuidado, pelo menos na psicologia, da ética que você precisa ter com seus pacientes e com o produto que você está colocando ali, né? É muito importante. É verdade. Qual é a especialidade exatamente que você pretende prosseguir fazendo psicologia? Cuidados paliativos, né, e a tanatologia. Então, é mesmo a questão da finitude. Certo. Agora, uma pergunta. Existe algum obstáculo ou alguns obstáculos em função da idade, nessa mudança tão radical? A gente sempre pensa que para o jovem o caminho é muito aberto e que quando a gente chega numa determinada idade, para que mudar de profissão? Você estava tão bem encaixada, né? Então, a gente tem muito isso na sociedade ainda. A gente percebe a sociedade envelhecendo, né? A sociedade brasileira, então, qualidade de vida, medicação, o próprio conhecimento médico permitindo com que se viva mais, mas, por outro lado, ainda existe um determinado preconceito. 50 anos você vai mudar de vida para quê? Ora, para quê? Para procurar alguma coisa que me faça sentido, né? Dar sentido à minha vida. Então, a gente precisa lutar com isso, né? Ser mais honesto com que o envelhecimento ele vem, sim, a gente talvez não tenha a mesma agilidade, a gente não tenha a mesma agilidade com uma pessoa de 20 anos, mas isso não intimida. Não, porque você tem uma experiência acumulada. Sim. E você pode transmitir com certeza para as pessoas. Pode usar isso a nosso favor. Usar isso ao nosso favor. E a favor das pessoas que nos procuram. Sim. Nesse caso de psicologia, você vai perceber e sentir isso com muita frequência. Sim. A gente
precisa ter um cuidado muito grande quando enrijece as pessoas dentro de caixinhas, né? Não, jovem pode isso. Você chegou aos 40 anos, você não vai usar mini saia, você não lhe cabe mais ir a um barzinho, você aos 60 anos, você é vovó, Não é assim. Cada um vai trilhando um caminho. Então, esses preconceitos, muitas vezes velados, que a gente precisa realmente lutar contra eles, né? Porque da mesma forma que o de 60 anos tem sonho, o de 80 anos também tem coisas que ainda não construiu e que pretende construir, o de 20 anos também. É verdade. Agora, me diga uma coisa. Essas cobranças ocorrem mais entre as mulheres ou entre os homens? Eu acho que as mulheres, me diga se eu estiver errado, Nelson, porque você vai ter o outro lado, mas eu acho que as mulheres têm uma sobrecarga de cobrança muito maior do que os homens, em tudo, porque tem a questão estética que não se cobra tanto do homem quanto se cobra da mulher, a idade, eu acho que o envelhecimento da mulher ele é muito mais questionado do que o do homem. Então, a gente tem essa cobrança estética ainda muito marcada na mulher. A própria mulher se cobra muito. Sim. O que O que você sente? Sinto. Eu escutei uma vez, eu não sei de quem, que as mulheres não se arrumam para os homens, elas se arrumam para as outras mulheres. É verdade. É muito verdade isso, verdade, né? Você pensa, eu vou colocar tal roupa. Será que vão me dizer que essa roupa não está caindo bem? Será que fulana vai falar que eu já usei essa roupa antes? Tem muita essa crítica ainda. É verdade. Eu que tenho 5 filhas, posso confirmar o que você está dizendo. E eu, em casa, com 3 homens, eu consigo dizer que a cabeça é muito mais tranquila, né? Às vezes, coloca uma sandália havaiana e uma calça jeans e estão saindo de casa e estão bem. A mulher não, ela tem que olhar se o cabelo está direito, se o cabelinho branco começou a aparecer, se está na hora de pintar, se a maquiagem está bem feita, está disfarçando uma ruguinha, não está disfarçando. É uma cobrança constante. Constante. É bom para uma especialidade médica. Sim. Mas, por outro lado, pode ser adoecedor, porque você nunca está dentro daquele padrão que a sociedade lhe pede. É verdade. Você envelheceu e parece que o envelhecer é sinônimo de doença. Não é sinônimo de doença. As rugas vão aparecer porque é natural. É verdade. O organismo ele vai dando sinais, né, do envelhecimento. E que bom, para mim são sinais de vivência. Né? Mas sempre vai ter na mulher aquela cobrançazinha do podia estar com um corpinho melhor, o cabelo podia estar diferente, o rosto podia estar mais maquiado. Nem todo dia a gente está com vontade de se maquiar, Nelson. É verdade. Tem dia que você tem que sair de cara lavada, o cabelo feito um coque de qualquer jeito e está tudo bem. Se você está em paz, está tudo bem. Mas não é isso que a sociedade vê. Né? Ainda tem pesos diferentes entre homens e mulheres. Que coisa. Realmente uma colocação que você está fazendo muito pertinente e muito real. Esse exagero na busca da perfeição pela própria mulher. Isso. Eu acho que desde pequenininha a mulher ela cresce com essa ilusão da perfeição. Talvez por isso que a idade não seja tão bem-vinda na sociedade, porque ao longo dos anos você vai passando por inúmeras situações, né, onde vai aparecendo um tracinho aqui, uma celulite aqui, uma cicatrizinha ali, e a gente pode ver de 2 formas, ou poxa, eu vivi, que bom que eu tenho isso, ou não, eu preciso esconder isso a qualquer custo, e isso vai me causar um sofrimento muito grande. Eu gostei do que você disse. Eu também acredito que é melhor pensar que isso significa que você teve uma vida bacana e que você acumulou experiências. E as rugas existem para mostrar isso. Sim, cada ruga tem um significado. Tem um significado, claro. Isso. Você tem filhas, né? Eu tenho filhos, a gente sabe as rugas de preocupação como pais, né? Com a vivência das noites em claro por causa do trabalho. A gente sabe que cada uma delas a gente poderia dar um nome.
É com o que a verdade. gente viveu. É verdade. E é melhor envelhecer com saúde, tranquilidade, do que morrer antes. Porque só tem essas duas alternativas. Ou não tem você outra. vive, ou você morre. Exato, Não é verdade? exato. Não tem uma terceira opção. Não tem, lamentavelmente não tem. exato. E a gente tem que se aproveitar desse tempo que a gente vive. Sim. Porque a vida, o tempo é inexorável, passa. E a gente vai ter que viver a nossa realidade a cada tempo que a gente está vivendo. Isso, dando valor a cada intervalo, né? Cada momento que se vive. É verdade. Porque eles vão tendo também valores diferentes, né? A questão que a gente vai amadurecendo, vai vendo a vida de outra forma, a gente vai dando valores diferentes também. Eu tenho certeza de uma coisa, Bárbara. Fala. Essa nova carreira que você está buscando, brevemente vai acontecer, vai lhe influenciar beneficamente nos seus textos. Se Deus Tenho quiser. certeza absoluta. Eu espero que sim, que eu tenha outras visões e que me abra novas possibilidades, realmente. de Eu ver o não humano. tenho a menor dúvida. Obrigada. Seus textos já são maravilhosos. Dá gosto da gente ler. Imagine você aumentando essa carga de vida, de vivência com a psicologia. Deus te ouça. Com certeza ele vai ouvir. Obrigada. Ele está ouvindo já. Bárbara, infelizmente, o programa é bem rápido. Já está quase na hora da gente terminar esse segundo bloco. Segundo e último bloco. Mas eu quero renovar os agradecimentos por você ter aceitado o convite de participar conosco, comigo e com o telespectador e a telespectadora, dando essa aula tão bacana, de forma tão gostosa de se ouvir. Você deve ter sido uma grande professora. Eu tive grandes alunos, com certeza. Quero lhe agradecer a possibilidade. Não é uma entrevista, é uma conversa, né? É uma conversa. E como eu me sinto bem com você, de poder falar sem o medo do julgamento, né? Eu acho que é isso que faz tudo ficar muito tranquilo, né? Quando você tem confiança. Então, sou muito grata pela oportunidade dos meus textos estarem aí, né, no blog, e por esse momento onde a gente tem um maior contato. Muita gratidão mesmo. Eu já deveria ter convidado você há mais tempo. Aliás, eu tinha pensado nisso, mas tem hora para tudo. Tem. Chegou numa hora oportuna, bacana, e você mudando o seu azimuth, mudando o seu norte. Isso enriquece mais ainda o nosso bate-papo. Com certeza. A vida vai ensinando isso pra gente, né? As mudanças que vêm para melhorar. Para melhorar. Pois, Bárbara, infelizmente eu tenho que encerrar o programa, mas eu quero lhe parabenizar pela coragem de dar um salto de qualidade na sua vida, de mudar a sua perspectiva profissional e, claro, desejar muito êxito, tanto agora na sua carreira de estudante, como posteriormente você como profissional. Muito obrigada mesmo, de coração, né? E que a gente continue tendo sempre a possibilidade de se reencontrar e conversar. Com certeza. Além da leitura dos seus textos, que se aprimorarão ainda mais com essa nova experiência, esse contato que a gente pode fazer outras vezes também, para você ensinar para o telespectador e para a telespectadora como está sendo essa realidade nova. Obrigada, querido. Muito obrigada mesmo. Parabéns e grande sucesso. Para nós todos. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer sua costumeira audiência. Saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é bom, é Esterbom.